A paz do Senhor. Este é o canal de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF, e este é o curso de Discipulando Você Disse Sim para Jesus. A família cristã te recebe de braços abertos. Eu espero que você tenha tido uma excelente semana desde o nosso último encontro, ou seja, desde a aula passada. Antes de darmos início à aula de hoje, eu quero, como sempre, convidar você para uma rápida oração. Aí mesmo onde você está, se possível, curve aí a sua cabeça e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de mais esta aula. Quero pedir a tua bênção sobre cada participante deste curso. Quero pedir a tua bênção sobre a minha vida, que estarei transmitindo a aula de hoje, e também todos os demais envolvidos neste projeto. Pai, crendo já nas tuas providências, é que eu quero te agradecer em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos estudar a terceira lição da nossa revista de Discipulando, revista que você tem aí na sua mão, não é? Editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, aqui no Brasil. O título da revista é Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. E a lição de hoje, o título dela é Quem é Jesus? Essa, por certo, é uma das mais importantes aulas deste segundo módulo, pois ela fala do Salvador do mundo, fala de Jesus Cristo. Embora o estudo acerca do Filho de Deus seja elaborado sempre a partir do seu nascimento, a proposta da presente lição é abordá-lo tendo como ponto de partida as profecias e também a expectativa judaica sobre a pessoa de Jesus. E aí você pode estar se perguntando, como assim expectativa judaica? É isso mesmo, olha, há enormes diferenças entre a expectativa judaica que esperavam, até por conta de terem ficado no exílio, como vimos na semana passada, não é? Eles estavam esperando um libertador político. Já a expectativa da igreja, ou seja, a esperança da igreja, é a salvação da nossa alma. E claro, quando estamos nos referindo aí a Jesus Cristo, não é mesmo? Portanto, a ideia desta lição é que você chegue ao entendimento correto da estrutura bíblica e também do propósito da encarnação do Filho de Deus. Na realidade, o objetivo maior é evidenciar, além do aspecto da salvação por Cristo Jesus, vermos também o quanto ele valorizou a humanidade ao fazer-se igual a nós, igual a mim, igual a você, ser humano, não é mesmo? Esse, inclusive, é um assunto importante para entendermos o conceito de santidade, pois muitas pessoas acreditam que ser santo implica em deixar de ser humano. Claro que não é isso, não é mesmo? Santidade significa trabalhar para se separar do pecado, mesmo sendo humano, tá bom? Uma palavra para memorizar. É o que Paulo escreve na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, os versículos de 17 até o 20. E olha o que diz o apóstolo, para memorizar. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele,
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Viram? A leitura bíblica de hoje está em Marcos, capítulo 1, os versículos de 1 a 8. Eu quero, neste momento, convidar você para... Preste atenção aí na tela agora. Eu vou colocar aí na tela. Semanalmente, nós não vamos mais fazer aqui a leitura bíblica, tá? O texto bíblico básico, mas eu quero propor que você, antes das aulas, tá? Pegue a sua lição e leia atentamente o texto bíblico básico. Hoje você vai fazer no final da aula, porque estamos combinando agora, não é? E abaixo do texto bíblico básico, aí você tem na lição reflexões bíblicas de segunda até sábado, e que nós vamos chamar de reflexões bíblicas 1 até 6, porque você pode eventualmente estar começando a sua lição numa segunda. Então, a referência bíblica vai ser a número 1, depois da leitura bíblica do texto bíblico básico, tá bom? Então olha aí no slide que está na tela, e você então, após a aula, leia aí Marcos capítulo 1 e versículo 8, tá bom? E a partir de hoje nós vamos fazer semanalmente assim, tá certo? A leitura bíblica, como eu já disse, né, está em Marcos, o texto bíblico básico, está em Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8, e a reflexão bíblica diária, no primeiro dia, está aí, você pode ver, Gênesis 3 e 15, segundo dia, Deuteronômio, capítulo 18, versos de 15 a 19, o terceiro dia, Jó, capítulo 19, verso 25, o quarto dia, Isaías 53, versículos de 1 a 12, o quinto dia, Lucas 2, de 25 a 32, e o sexto dia, Filipenses capítulo 2, versículos de 5 até o 11. Antes de iniciarmos aqui a exposição do conteúdo desta aula, vamos fazer aqui uma panorâmica dos temas tratados nesta lição. Tem a introdução, na sequência nós temos o item 1, que é o Filho do Homem, o item 2 da lição, que é o Filho de Deus, o item 3, Jesus de Nazaré, e a conclusão, né? Mas agora vamos fazer então uma pequena introdução para a compreensão da lição de hoje, tá bom? Na introdução, nós vamos ver aí que um dos bens mais preciosos que temos como ser humano é o direito de ir e vir. O direito também de nos expressarmos, de emitir nossa opinião e também de professarmos nossas preferências, sejam elas políticas ou religiosas, não é mesmo? É desnecessário aqui eu até inclusive perguntar, não é? O quanto é triste cada um de nós perdermos a liberdade. Agora, como nós vimos na lição anterior, Israel, ele por desobediência, perdeu todo esse conceito de liberdade. Deus já havia advertido que se eles procedessem como as demais nações, lembram que nós falamos na aula passada? E se eles não respeitassem os estatutos ditos por Deus, né, que Deus os havia entregado, assim como eles conquistaram a terra prometida, Deus também os entregaria aos seus inimigos, perdendo não apenas a terra, como também perdendo todo o direito conquistado. Infelizmente, como eles, né, o povo de Israel, não valorizaram as conquistas alcançadas, se corrompendo como as demais nações, eles acabaram indo, como vimos na aula passada, indo para o exílio. Afinal, Israel fracassou em representar o reino de Deus, conforme vimos também aí na lição da semana passada. Lá no exílio, como já tinham ido para o exílio, e lá como escravo no exílio, os descendentes de Abraão, eles tiveram o privilégio, inclusive, passaram a ouvir mensagens proféticas de libertação.
E estas mensagens elas vinham, né, através de homens que Deus enviava, tanto para repreender os reis, que era quem estava ali com o comando de Israel, como também para exortar o povo. Assim, os herdeiros de Abraão passaram a ter esperança e a ansiar cada vez mais a vinda do tal libertador, ou seja, a chegada do Messias, né? Isto é, o Redentor capaz de libertá-los, que é o que as profecias falavam, né? E eles tinham aí, então, essa ânsia, essa expectativa, né, de ver restituído definitivamente aquilo que eles haviam perdido, né? Ocorre, porém, que a libertação que tal Redentor viria trazer ia muito além do anseio político dos judeus. Esperavam, como eu disse, apenas um libertador político, né? Mas o libertador que viria, ele ultrapassava esse anseio dos judeus que era a libertação apenas política, né? Pois este libertador que na plenitude do tempo veio, que é Jesus Cristo, não atingiu somente a eles, os judeus, mas atingiu também a todo mundo, inclusive a nós, né? Que também fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, né? Até mesmo o universo. E nós vamos ver aqui apenas uma referência bíblica, visto que na lição nós temos aí inúmeras, e eu quero inclusive encorajá-lo a ler todas, mas como o nosso tempo é pouco, né, nós vamos apenas ver uma referência bíblica que está aí no livro na carta de Paulo aos Efésios, que diz assim, ó, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha a bondade de Deus sendo direcionada a cada um de nós que não somos judeus. Paulo, ele quando escreve, inclusive aos Colossenses, lá no capítulo 1, versículos de 21 a 23, ele diz, olha só, e a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glórias a Deus, não é? Nós éramos estranhos, mas fomos alcançados pela palavra do Evangelho, que é boas novas de salvação, não é? Evangelho é isto, boas novas de salvação que nos alcançaram, né? Bem, vamos agora ao item 1 da nossa lição. O título do item 1 é O Filho do Homem. E neste primeiro item nós teremos 3 subitens, que são o subitem 1, né, 1.1, a primeira profecia acerca do libertador, o subitem 1.2, a segunda profecia acerca do libertador, e o subitem 1.3, o Filho do Homem ou último Adão. Vamos, portanto, ao subitem 1.1. O subitem 1.1 fala-nos sobre a primeira profecia acerca do libertador.
Lembram quando na reflexão bíblica da segunda-feira nós lemos Gênesis capítulo 3 e o versículo 15? Este versículo nos diz que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Serpente, um réptil que tipifica na Bíblia Satanás, conforme está lá no livro de Apocalipse. Pois bem, em sua bondade e misericórdia, o Criador sabia que a humanidade caída se tornaria escrava de seus próprios desejos egoístas. Por isso, ali mesmo, né, lá no Éden, o Senhor fez tal promessa que antevia a necessidade da libertação humana. Como já vimos na primeira lição, tal profecia é chamada de proto-evangelho, isto é, um vislumbre antecipado do que Deus efetivamente faria através do seu enviado, ou seja, através de Jesus Cristo. E já no Éden, profetizou acerca do nosso libertador. Vamos agora ao subitem 1.2, que o título é A Segunda Profecia acerca do Libertador. Quando falamos da segunda profecia sobre o libertador, nós precisamos ponderar que, apesar de Israel ansiar por um redentor, apenas lá no exílio, e essa palavra já havia inclusive sido profetizada por Moisés, que, devidamente inspirado por Deus, dissera que o Senhor despertaria um profeta do meio do povo, isto é, da própria comunidade de Israel, que certamente seria ouvido e não desobedecido, como fizeram com o legislador, ou seja, com ele, com Moisés, né? Vamos ver o que a Bíblia diz, e está lá em Deuteronômio, capítulo 18 e o versículo de número 15. Olha o que diz Moisés: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Viram? Moisés então profetizou diante da promessa do grande profeta que viria do meio do povo de Israel e que Deus mesmo colocaria as palavras em sua boca e ele então falaria sem hesitar tudo o que o Senhor ordenasse. E sobre isso, nós lemos também lá em Deuteronômio, capítulo 18 ainda, só que agora no versículo de número 18. Olha o que diz a Bíblia: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. A advertência divina era para que todos os que ouvissem, não é? A tal profecia, tivesse compreensão que este enviado, não é? Que seria enviado pelo Criador, eles, não é? Aqueles que ouvissem tal profecia, teriam que prestar contas a Deus por tal descaso, né? Visto que eles não obedeceram os estatutos de Deus. Vamos mais uma vez então aí recorrer às palavras de Moisés, agora lá no versículo 19 do mesmo capítulo, conforme João, que leremos também na sequência, 12:48. Olha o que diz o verso 19: De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Agora vamos ver então João 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Este versículo, ele fala acerca do resumido ensino de Jesus diante da incredulidade dos judeus. E depois de analisarmos aí as duas profecias acerca do libertador, né? A primeira e a segunda profecia, nós vamos agora ao subitem 1.3, que também é um assunto muito relevante.
E o título, né, do subitem 1.3 é O Filho do Homem ou Último Adão. Não resta dúvida de que um dos temas centrais desta lição é o paralelo que o apóstolo Paulo faz entre Adão e Jesus. Especialmente quando o assunto diz respeito à salvação. Nós lemos sobre isso lá em Romanos, no capítulo 5, dos versículos 12 até o versículo 21. Entretanto, pela falta de tempo, nós vamos focar apenas a última frase do versículo 14, que diz assim, olha, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Viram? Adão como figura, ou seja, um padrão de Cristo, quer dizer, há uma semelhança entre os dois homens, o primeiro e o último Adão. E sobre isto, o apóstolo Paulo, né, ele detalha esta comparação no mesmo capítulo de Romanos, aí no capítulo 5, nos versículos 18 e também o 19. Vamos ver o que o apóstolo nos diz. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O apóstolo está mostrando aqui a maneira pela qual o ato de Cristo inverteu as consequências do ato de Adão. Não é? Basta a gente olhar aí com muito cuidado que nós vamos ver exatamente isto. Não é? Mas, retornando ao tema deste subitem, nós vemos aí a expressão filho do homem. Apesar de a expressão filho do homem ser muito corriqueira na Bíblia, aí no livro do profeta Ezequiel, né, o seu uso ele é abundante. E aí, então a gente precisa fazer uma distinção e observarmos que há uma diferença quando se refere a filho do homem de uma forma e filho do homem de outra. Não é? Em parte alguma do texto, ela é devidamente explicada, de forma a se presumir tratar-se de um título que objetiva destacar a humanidade, não é? Ou seja, a não especialidade de alguém enviado por Deus. Então, quando você olha filho do homem, está se referindo a uma pessoa normal, uma pessoa comum, né? E não uma pessoa com superpoderes, né? Como dissemos, uma pessoa normal. No entanto, agora, quando a expressão filho do homem, aí no livro do Ezequiel, ela é utilizada de forma profética, referindo-se a alguém que transcende, ou seja, que ultrapassa o acontecimento histórico de quem está profetizando, então aí este filho do homem diz respeito ao enviado especial de Deus, cuja identificação com a nossa humanidade se faz necessária para que ele possa ser ouvido, não é? Para que ele possa ser compreendido, tá bom? Resumindo, em Romanos, como também lá na primeira epístola aos Coríntios, Paulo refere-se ao enviado de Deus, ou seja, a Jesus Cristo, como o último Adão, que tem poder e legitimidade de representar a humanidade, tal como Adão o fizera lá no Jardim do Éden. Assim, como aquele era homem, este último também o é, não é? Jesus 100% Deus, 100% homem. A diferença entre os dois, entre o primeiro, que é Adão, e o último, que é Cristo, não é? A diferença entre os dois é que, enquanto o primeiro sucumbiu à tentação, o último, embora em tudo tenha sido tentado, ele não pecou.
E é justamente nisso que ele, o Senhor Jesus, né, ao mesmo tempo em que se identifica conosco como homem, ele se distingue do outro Adão, podendo nos ajudar, conforme o escritor aos Hebreus declara lá no capítulo 2 e o versículo de número 14. Olha o que diz a Bíblia. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O escritor aos Hebreus ainda diz que ele, Jesus, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele, Jesus Cristo, fosse tentado, né? Semelhante a nós, homens, né? Semelhante aos irmãos, para que ele pudesse, através da sua vida, ser misericordioso e se constituir para cada um de nós como um fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para também fazer propiciação pelos pecados do povo. Aleluia, não é? Mas agora nós vamos ao item 2 da nossa lição. O item 2 da nossa lição fala sobre o Filho de Deus. Neste item 2, nós teremos de igual forma 3 subitens que são 2.1, a pré-encarnação do Filho de Deus. No subitem 2.2, o nascimento do Filho de Deus. E no subitem 2.3, o que significa ser Filho de Deus. Vamos então agora ao subitem 2.1. Como disse agora há pouco, né, o subitem 2.1 fala-nos sobre a pré-encarnação do Filho de Deus. Ao lermos o primeiro capítulo do Evangelho de João, também chamado de prólogo, encontramos a expressão verbo, que informa a existência do Filho de Deus antes do seu nascimento humano, que podemos chamar aí de pré-encarnação. Isto é, sua existência antes de tornar-se um ser humano como cada um de nós. E isso você pode constatar lendo aí o Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 14. Nós não faremos por falta de tempo. Esta é a razão pela qual João informa que tudo que existe foi igualmente feito ou criado, não apenas por Deus, mas também pelo Filho de Deus. Veja o que diz a Bíblia em João 1. Aí vamos ler só os versículos de 1 a 3. Olha o que diz João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A concepção de que está se referindo ao Filho de Deus pode ser também comprovada aí no verso 14, aí do mesmo capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos ler? Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este versículo mostra com clareza a verdade sobre o seu nascimento. O Verbo se fez carne. E por falar nisto, vamos aí ao subitem 2.2 da nossa lição. O subitem 2.2 fala do nascimento do Filho de Deus. Quando vemos a simplicidade do nascimento terrenal do Filho de Deus, fica claro que, mesmo sendo ele divino, se sujeita a nascer em um ambiente simples. E isto, óbvio, para identificar-se conosco naquilo que é mais comum, naquilo que é mais simples, ou seja, naquilo que é mais trivial. A sua descrição contrasta com a pompa comumente vista na grande maioria das famílias que aguardam o nascimento de um filho.
não é mesmo? E é bem por isso que Herodes, ele surpreende-se com a informação dos magos do Oriente de que nascera em Belém um rei nascendo numa estrebaria. Eu tenho uma filha, minha caçula, vai ganhar neném daqui 2 meses e meio. E eu vejo todo o cuidado dela na preparação do quarto, o berço, enfim, as roupas, né, do neném. Para Jesus, não houve essa pompa toda, se é que podemos chamar de pompa, não é? Mas ele, para se identificar conosco, nasceu lá numa estrebaria, não é? O Filho de Deus nasceu lá, num curral, no meio dos animais, não é? Exatamente por isso Herodes, temendo perder o seu posto e na intenção de exterminar o Filho de Deus, o maldoso governador da Judéia mandou então que se assassinasse todos os meninos belemitas de até 2 anos de idade. Felizmente, divinamente avisados, José e Maria, sua esposa, não é? Pais terrenos de Jesus, eles fugiram com ele, né, com Jesus, para o Egito, escapando assim da crueldade herodiana. E no próximo subitem que nós vamos ver agora, nós vamos notar aí então esta relação entre Jesus 100% homem e 100% Deus, né? O subitem 2.3 diz: o que significa ser filho de Deus? Em um dos seus embates com os religiosos da sua época, ao utilizarem a figura de Abraão, inquirindo Jesus se ele se achava mais importante que o patriarca, o mestre respondeu que Abraão ansiou por vê-lo atuando e que, pela fé, o viu, tendo por isso se alegrado. E quanto a isso, vamos ver lá João capítulo 8, versículos 52 e depois o versículo 55. Olha o que diz a Bíblia. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Viram? E diante disso, indignados com essa afirmação e alegando o fato de Jesus não ter ainda 50 anos, sendo por isso impossível ter visto Abraão. E o mestre foi que respondeu que antes do patriarca, ele, Jesus, né, já era, isto é, ele já existia. Em uma outra situação, também ao revelar ser filho de Deus, Jesus sabia que tal pronunciamento significava o mesmo que afirmar que era semelhante ou igual a Deus. Em outras palavras, conforme os próprios judeus entenderam bem, ele estava dizendo que era Deus. E o propósito primário de dizer que o enviado é o Filho de Deus, além de isso ser verdade, ressalta aí também o caráter de sua dupla natureza, ou seja, ele tanto é humano quanto divino, identificando-se conosco através de sua humanidade e com Deus através de sua divindade. Assim, é o único, verdadeiro e exclusivo mediador entre nós, entre eu e você e Deus. E isto é o que Paulo explica na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 5. Olha o que diz o apóstolo:
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos agora ao item 3 da nossa lição, para conhecer aqui alguns pontos da humanidade de Jesus. O item 3, o título é Jesus de Nazaré. Neste terceiro item, nós vamos ver aí mais uma vez 3 subitens que são 3.1, né, ou subitem 3.1, infância, adolescência e juventude de Jesus. No subitem 3.2, nós vamos ver Jesus apresenta-se a João Batista. E no subitem 3.3, Jesus desenvolveu seu ministério terreno e cumpre sua missão. Vamos então agora aí ao subitem 3.1. O título dele, Infância, Adolescência e Juventude de Jesus. Muito bem. Após o nascimento do Filho de Deus e sua apresentação no templo, a fuga para o Egito e a volta da família para morar em Nazaré, daí o porquê de ele ser chamado de Jesus de Nazaré, né? Excetuando aí um pequeno acontecimento em sua pré-adolescência, que está lá narrado no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, versículos de 39 até 51, quando Jesus, com 12 anos, ficou no templo e se assentou entre os doutores, sendo inclusive admirado pelos doutores por sua inteligência. Lucas, ele é bem sucinto em informar esse fato, dizendo, entre outras coisas, que ele, Jesus, crescia em sabedoria e em estatura e também em graça para com Deus e os homens. Assim, fora o fato de que Jesus provavelmente deve ter tido uma vida como qualquer menino judeu de sua época. Tudo que se disser sobre sua trajetória, sobretudo desse período em que a Bíblia silencia, acaba sendo mera especulação, não é mesmo? Vamos então aí para o subitem 3.2 da nossa lição. Jesus apresenta-se a João Batista. Muito bem, dando agora um salto para uma outra fase da vida terrena de Jesus, né? Aí já com a idade de 30 anos, ele apresenta-se ao seu primo distante, João Batista, e permite-se ser batizado por ele, por João Batista. Apesar da relutância do Batista, Jesus quer identificar-se com as pessoas de seu tempo e cumprir toda a justiça. Contudo, ele é objetivo ao dizer que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Vamos ler? Está lá em Mateus capítulo 11 e o versículo de número 13. Olha o que diz a Bíblia. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Em outras palavras, um novo tempo chegara. Jesus estava ali inaugurando um novo tempo. E verdade seja dita, até mesmo João Batista reconhecia isto e sabia que seu tempo terminaria assim que chegasse a luz, ou seja, que chegasse o enviado de Deus, que chegasse o Messias, Jesus Cristo, né? Vamos então agora ao subitem 3.3. O título é Jesus desenvolveu seu ministério terreno e cumpre sua missão. Veja que interessante. Em um curtíssimo espaço de tempo, de aproximadamente 3 anos, Jesus revolucionou a realidade. Primeiramente dos judeus e, posteriormente, a realidade do mundo inteiro, né? Do qual nós nos incluímos aí também. Tudo em Jesus surpreende, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. E em virtude aí de termos diversas lições mais à frente, você vai ver aí, se você folhear a sua revista, todas as lições que teremos aí pela frente abordarão
tanto o caráter do mestre quanto os vários aspectos da sua atuação e também da sua obra, não é? Agora, neste momento, podemos dizer com toda a eloquência que ele, Jesus, é o personagem central da história, o ponto para onde todas as coisas convergem e encontra sentido. Aleluia, não é? Não dá mais tempo para prosseguirmos, mas concluindo, né, a lição de hoje, uma única lição é muito pouco para falar acerca de quem é Jesus de Nazaré. Na realidade, tudo o que dissemos jamais será suficiente para descrever tudo o que ele representa e tudo aquilo que ele na realidade é, não é? O que importa é que já o conhecemos e devemos permanecer firmes em conhecê-lo ainda mais, principalmente de forma prática, né? Conhecer não apenas de ouvir, mas conhecê-lo de forma prática no nosso dia a dia. E parafraseando João, o apóstolo do amor, que diz, olha, se fôssemos abordar tudo o que ele é e tudo aquilo que ele fez, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Está lá em João capítulo 21 e o versículo 25. Vamos ler? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha só, não é? E é a mais pura realidade, não é? Eu quero crer que você, como eu, temos tido esta grande oportunidade de ter esta experiência com Cristo, não é? Esta experiência de termos este encontro com Ele, de saber quem é Jesus. E olha, desde o dia em que eu descobri quem é Jesus, eu posso lhe garantir com toda certeza, não dá para viver sem Ele, sem Jesus, não é? E a minha oração é para que você realmente o conheça de fato e de direito, né? Para que você também tenha essa experiência incrível de ter Jesus lado a lado com você. Bom, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos continuar estudando a revista de Discipulando, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus, como eu disse, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e o tema da próxima aula é o caráter de Jesus. Aproveitem bem esse tempo, releia aí tudo o que estudamos hoje e, se possível, leia também já a lição da próxima aula, tá bom? E não se esqueça de responder o questionário assim que terminarmos esta aula aqui. Tenham todos uma excelente semana, que o Senhor Jesus continue te abençoando e até a próxima aula.